Oi, turma, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre a humanização de fachadas e eu vou mostrar para vocês, então, alguns slides que foram preparados para essa aula, para que vocês compreendam como é que funciona a humanização desse tipo de representação arquitetônica, tá? Então, eu vou apresentar aqui a minha tela. E vou mostrar, então, como é que a gente vai fazer essa humanização, tá? Então, primeiramente, essa imagem aqui é mais ilustrativa, tá? Vocês podem ver que ela não é uma fachada propriamente dita, ela é uma representação de uma perspectiva, né? De uma edificação em perspectiva, mas eu trago ela no início aqui para mostrar para vocês, assim, a variação de texturas que ela tem, e principalmente esse tipo de linha aqui, que não é muito regular, então se a gente tem um pouquinho de não tem muita firmeza no traço, muitas vezes é bom a gente fazer esse tipo de representação aqui, para que fique um desenho mais descolado, assim, então que não seja tão linear, né, tão certinho, tá? Então a gente pode fazer isso. Vocês podem ver que aqui a gente também tem várias linhas que estão passando as texturas, né? Os acabamentos aqui quando foi passada a hidrocor também. Então, a gente tem essa representação aqui de exemplo, só para vocês verem que isso aqui, então, é uma representação que é bem aceita, né? Então, não tem problema nenhum se vocês quiserem trabalhar assim, tá? Só tem que cuidar para acabar não exagerando muito. Aqui também, ó, então, pode ver que não tem um contorno bem definido, tá? E aí, então, pessoal, como é que a gente trabalha com essas fachadas? Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa representar são espessuras de linhas diferentes para que a gente tenha planos diferentes de representação, tá? Então, essa fachada primeira aqui, ela está representada todas com as mesmas linhas, e essa outra, então, ela já tem diferentes texturas diferentes espessuras de linhas, o que já dá uma ideia de profundidade, então, nessa representação. Então, eu tenho o elemento que está mais para frente aqui, demarcado com uma linha mais grossa, e o elemento que está mais profundo com as linhas mais finas, tá? Então, aqui tem uma sugestão do que vocês deveriam usar em alguns planos, tá? Então, por exemplo, para o primeiro plano, você pode usar uma caneta Nankin 09, ou, por exemplo, uma lapiseira de espessura 0,9, tá? O segundo plano já passa para 0,5 e o terceiro para 0,2. Então, se vocês não tiverem exatamente esses números, procurem alternar nos que vocês têm. Às vezes 0,8, 0,4 e 0,01, por exemplo, a gente pode trabalhar da mesma forma, tá? A ideia é que a gente faça sempre sombras e texturas com uma caneta bem fininha, que é a 0,05. Se não conseguirem trabalhar muito bem com essa 0,05, no máximo uma 0,1, então procurem não utilizar essas outras espessuras aqui, porque fica muito grosseiro na representação. A segunda coisa que a gente tem que fazer, então, sempre é definir o lado do sol que a gente vai utilizar na nossa fachada, tá? Então, nesse caso, ela está sendo, o sol está vindo dessa direção aqui, né? Mas eu poderia muito bem ter escolhido dessa outra direção, tá? E eu vou aplicar, então, sempre uma sombra 45 graus aqui, ó, para fazer a representação dela, como se ela fosse, como se essa parte aqui fosse mais para frente, né? E ela estivesse sombreando, então, aquele elemento lá do fundo, tá? Então, essa linha 45 graus, a gente pode fazer alguns estudos de sombras, mas como aqui é uma disciplina mais prática e não é tão teórica, a gente não precisa seguir exatamente todas as técnicas de representação de sombra. Então, vocês podem fazer uma distância aproximada aqui, né? Então, quanto mais distância
mais a gente vai ter esse elemento representado como se fosse para o fundo da residência, né? Então, se eu tenho pouca distância aqui, né? Então, ele vai representar que esse elemento está mais próximo desse, tá? Então, é isso que vai indicar essas sombras. Então, aqui também, ó, a gente tem linhas aqui retas representando essa sombra, né? E aqui, no caso, claro que é uma textura que foi aplicada no computador, né? E aí, outros elementos que a gente utiliza para humanização das nossas plantas. Então, a gente tem aqui sempre o céu, a vegetação, os calungas, então, que é a representação da figura humana, tá? Que a gente chama de calungas na arquitetura. Então, tudo isso ajuda com que o nosso cliente ele se coloque no lugar e tenha uma noção da escala entre a edificação que está sendo projetada e ele próprio, para ele compreender quais são os tamanhos e tal, né? Então, quando ele enxerga esses elementos que ele tem noção de altura, então fica muito mais fácil para ele se colocar no lugar e fica muito mais fácil para nós vendermos o nosso projeto. Tá? Então, sempre muito importante colocar os automóveis, pássaros, tá? Procurar não colocar muitos animais, então evite de colocar vários cachorros, gatos e tal, um papagaio, porque acaba ficando muito parecido com a representação do zoológico, então tem que cuidar mesmo. E a gente tem que sempre ter um foco que o principal da fachada, da representação de humanização de fachada, é a residência em si. Então, os outros elementos, eles só vêm para completar, né, essa representação e não para ofuscar essa representação que a gente está tentando mostrar para o nosso cliente, tá? Então, nesse caso aqui, o céu foi representado através de achuras, ó, aqui com linhas, tá? Bem tranquilo. Nesse caso, não foi inserido pássaros, mas vegetação sempre é muito importante ser inserida, tá? Os calungas também, a gente tem a representação deles. Aqui, então, eu tenho alguns outros modelos de fachadas, tá? Utilizando várias técnicas, o que eu quero que vocês observem é que sempre a gente tem, ó, as sombras sendo projetadas, tá? Pode ser com a canetinha cinza do hidrocor, pode ser com um lápis cinza ali para fazer esses contornos, mas sempre eu tenho que fazer essa marcação de sombra aqui para deixar essa minha fachada o mais real possível, tá? Então, nesse caso aqui também, ó, eu tenho sombra aqui, e essa sombra ela também vai passar aqui para essa parte do vidro, tá? Então, eu posso ter algumas sombras de vegetação que vão incidir nessa fachada. Algumas sombras eu posso usar a própria cor do elemento, que é mais escuro, então eu fortaleço esse mesmo elemento aqui, essa mesma cor, passo várias vezes a caneta, por exemplo, ou o lápis, e esse elemento aqui de sombra, ele vai ficar mais escuro que o restante da parede, então vai dar essa impressão de sombra também. Tá? Aqui tem alguns outros modelos, vários tipos de céu a gente pode fazer utilização, tá? Então, tem que cuidar para o céu não ficar muito chamando muito atenção na representação, como nesse caso aqui ele está chamando mais atenção do que a fachada em si. Então, às vezes é bom a gente não puxar muito para a representação do céu, tá? Ou fazer ele só em volta da casa aqui numa cor mais fraca, tá? Então, essa daqui, ela é uma fachada que utilizou bastante textura, né? Textura de tijolo, tem sombras aqui, e foi inserido a vegetação em vista, né? Para ser representada. Aqui no caso, então, foi inserido os pássaros, tá? Aqui outras representações, pode ver que não é uma representação assim totalmente linear, tá? Então a gente pode ter esse tipo de representação. Sempre cuidar que a gente tem que ter uma marcação forte de chão, tá? A gente não pode desenhar assim linhas aqui para baixo, como se fosse uma calçada e tal, porque essa fachada ela está sendo representada de forma técnica
e sem perspectiva. Então, quando a gente vai botar os elementos aqui, isso vai ficar perspectivado. Então, isso não pode ser representado. Aqui, então, ó, vocês podem ver que esse céu ele é um pouco mais delicado do que um céu do tipo esse aqui, né? Então, ele é um céu bem mais carregado e às vezes não fica muito bom na representação da fachada, tá? Então, a mesma representação dela feita com vários tipos de textura, vocês podem ver tijolo. Outra forma de representar o tijolo também é fazer só algumas linhas, assim, como a gente fez na piscina, naquela outra representação. Então, não precisa botar tudo se a gente acha que vai carregar muito, tá? Então, fazer toda a representação. Aqui, então, outras representações, cuidar um pouquinho com o céu também, tá? Mais algumas representações aqui, mais puxando para um pôr do sol, essas imagens. Cuidar aqui, ó, o céu, então, um pouco carregado, né? Mas, assim, já é mais delicado, já tem mais... já dá mais uma sensação de realidade. Outra coisa que eu gosto de chamar atenção é esse céu cinza aqui, ele também é muito interessante para fachadas. Então, quando a gente não quer chamar muito a atenção do céu, a gente pode puxar o céu para cinza mesmo, né? Então, vocês podem fazer esses testes para ver o que fica melhor na hora que vocês vão representar as fachadas de vocês. Eu gosto de fazer alguns reflexos nos vidros, assim, algumas partes mais escuras, em algumas das laterais, tá? Então, sempre cuidando se o sol tá vindo daqui, a parte mais escurecida vai ser nessa parte de baixo. Então, é um efeito que fica bem legal na nossa representação de fachada, tá? E aí, então, a gente tem alguns tipos de telhado que a gente pode usar, né, de representação, e vocês têm que tentar representar um pouquinho desses telhados. Pode ser da mesma forma que essa representação aqui, não precisa ser uma coisa contínua, representar todo ele, né? Então, pode ser uma representação de telhados ondulado, assim, só em uma parte do telhado, né? Isso já vai dar a ideia de que o telhado é inteiro da mesma forma. Aqui outros tipos de telhas e de telhados, né? Que vocês podem utilizar. E eu vou mostrar para vocês aqui, então, como é que a gente trabalha, então, com vegetação em vista, tá? A vegetação em vista, então, pessoal, vocês podem trabalhar ela como arbustos, então são vegetações mais rasas, pequenas, assim, de tamanho mediano, sempre bem mais baixas que a porta de entrada da casa, então a gente tem que ter essa referência para fazer a representação delas, tá? E a gente pode trabalhar também algumas imagens de vegetações mais detalhadas, tá? Só tem que cuidar para a vegetação ela nunca se sobrepor à fachada, ela sempre tem que ficar para trás e não pode ofuscar, então, a fachada, tá? Então, aqui eu tenho alguns modelos que são apresentados para vocês. Aqui, inclusive, tem a vista superior, né, dessa árvore e como ela seria em vista frontal. Então, isso que vocês têm que cuidar na hora de fazer, por exemplo, a implantação do projeto e a fachada, utilizar mais ou menos a mesma tipologia de representação. Então, se vai usar essa representação aqui, usa essa árvore. Se vai utilizar uma representação mais desse tipo, que tem mais galhos, utiliza uma árvore que está aparecendo mais galhos, tá? Então, tem que fazer esse tipo de representação. As árvores aqui, vocês podem ver que elas são bem irregulares, as linhas que a gente pode traçar. Vocês podem ver aqui linhas de hidrocor que estão aparecendo no desenho, são bem marcadas, né? O nanquim, ele é bem irregular, então ele não vai ter um contorno bem definido das árvores. A ideia é que ele tenha essa forma mais irregular mesmo, tá? A mesma coisa aqui. Sempre tem que definir, então, que essa parte da árvore é a mais sombreada, sempre, né? E vocês podem também escolher uma das laterais para que seja mais sombreada na hora de fazer a representação, tá? Alguns modelos de pinheiros, então, sendo representados aqui. Outros tipos de representações que vocês têm aqui.
outros modelos para vocês observarem. Então, aqui feito com hidrocor e só com o tronco é com nanquim, é uma coisa bem interessante de se fazer também. Então, não precisa trabalhar com cor também no tronco da árvore. Aqui, então, já foi trabalhado com a cor no tronco da árvore, mas sempre predominando uma cor bem escura ou o nanquim mesmo, tá? Podem ver que tem a parte mais sombreada da árvore aqui, nesse caso, a parte mais sombreada dela na frente, né? E aqui, então, também está sendo bem destacado o sombreado. Nessas outras representações, então, a gente vê bastante irregularidade do nanquim aqui na hora de fazer o trabalho, ó. Que a gente tem essa parte bem irregular. Os galhos da árvore aparecendo, tá? Bastante galhos da árvore aparecendo. Não precisa ter uma finalização em cima, vocês podem finalizar mesmo com o hidrocor, tá? Então, pode só fazer algumas linhas assim em nanquim para demarcar a árvore, mas a finalização pode ser feita mesmo com o hidrocor, tá? Ó, só algumas linhas bem indefinidas aqui, o hidrocor pode ultrapassar isso, então sempre com a caneta hidrocor meio de lado, assim, para favorecer aquela ponta mais grossa que ela tem, para ser representado como se fosse a folha da árvore. Essa representação aqui é feita com o lápis aquarela, né? Então, já é aquarela feita bem, dissolvendo aqui a água bem no final da planta, e essa representação aqui a gente faz para quando a gente tem árvores mais distantes da casa, tá? Então, não pode colocar isso do lado da casa, que não vai dar para ser compreendido. Mas se a gente tem um morro, tem uma árvore, umas árvores sendo menores, representadas mais para trás da residência, e sim, tudo bem fazer esse tipo de representação, tá? Aqui também tem uma representação em lápis aquarelável, bem interessante, vai misturando vários tons de aquarela, pode fazer a marcação com as linhas aqui, com o nanquim, né, dos galhos, e depois só passar o nanquim, desculpa, o lápis aquarelado, desculpa, tá? Então, aqui tem algumas medidas de plantas, o tamanho delas, para que vocês saibam na hora de inserir nas fachadas, né? Se vocês forem fazer uma fachada totalmente técnica, então, assim, para uma disciplina, como se fosse uma disciplina de desenho técnico, então a gente pode ter palmeiras de porte grande até 15 metros, de porte médio até 8 metros e de porte pequeno, então, ali até 3 metros, tá? Então, sempre um calunga aqui, ele está sendo representado para indicar o tamanho, né, a diferença que a gente tem nessas palmeiras. Quando a gente vai representar casas, é interessante que a gente represente no máximo essas de 8 metros, senão a gente tem uma discrepância muito grande no tamanho das fachadas com o tamanho da palmeira, tá? Um bambu grande de 8 a 10 metros, um bambu já pequeno, 3 metros. Aqui, uma árvore conífera em torno de 9 metros aqui, da parte da copa dela, e 3 metros seria só o tronco. Tá? Então, são árvores bem grandes. Aqui já é uma planta menor, 1,5 metro de tronco, e essa outra parte, então, chega a 3,5 metros. Planta, então, grande, 5 metros e 5 metros, né, a divisão dela. Uma planta média, 4 metros e 4 metros. E uma planta pequena aqui, 2 metros de tronco e mais 2 metros de copa. Outras imagens de representação de vegetação em vista. Pode ser representado também com nanquim, sem problema nenhum. Pode ser feito esse tipo de representação bem irregular aqui, então é um outro detalhe, só cuidar para a gente não misturar um tipo de representação muito detalhada com esse tipo de representação aqui. Isso aqui seria mais para um croquis, ideia inicial de projeto, e não para uma representação de humanização final, tá? Aqui alguns tipos de textura que podem ser usados para fazer a representação das árvores, tá? E então, para fazer a representação das árvores era isso. Então, pessoal, eu vou passar para vocês a representação dessa fachada aqui,
tá? Eu quero que vocês façam a representação dela, eu já coloquei ela através de linhas aqui para que vocês compreendam o que é mais forte e o que é mais fraco, então já vai ter essa diferença de tonalidades. Então, aqui vocês podem representar a árvore, se quiserem, podem estender a fachada, a parte da terra um pouco para os lados, tá? Para representar mais árvores. Cuidem, não pode representar árvores aqui bem na frente da fachada, tem que cuidar isso. E aí, não esqueçam de representar sombras nessa parte, sombras aqui. Então, essa parte aqui está texturizada, mas a hora que vocês forem passar esse desenho para o papel de vocês, então, talvez seja interessante nem passar essa textura, vocês podem botar uma madeira aqui, um tijolo, um tijolinho à vista, então vai depender muito do que vocês quiserem trabalhar, tá? Só quero mostrar para vocês aqui, ó, que se a gente for trabalhar, por exemplo, deixa eu tentar aqui tirar o meu. Ó, eu não posso trabalhar com uma calçada desse tipo aqui, ó, por exemplo, o que já tá errado aqui nessa outra planta, olha, já tá aparecendo linhas aqui e que não são corretas, tá? Então não posso fazer essa representação aqui, fazer o caminho da garagem assim, porque ela é uma representação técnica de uma fachada que não tem perspectiva, tá? Então isso aqui vai indicar que eu tenho uma perspectiva. Então, por exemplo, se eu quiser colocar umas calçadinhas aqui, isso aqui vai ficar totalmente errado, tá? Então, eu não posso utilizar esse tipo de representação em fachadas técnicas, isso somente para perspectiva. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. O que eu poderia fazer, no máximo, seria fazer, para representar escadarias aqui, se quiser de acesso, seria deixar uma linha aqui na residência, né? E aí eu posso representar como se fosse um desnível entre a rua e a residência. Aí eu posso ter aqui, digamos que um talude, né? Que é essa representação aqui mais arredondada. E aí sim, esse desnível, aí sim ela vai aparecer, então, a representação do meu acesso da garagem aqui, mas tudo em forma de linhas retas, porque esse tipo de rampa ele vai ficar uma representação reta. E os degraus aqui, então, eu tenho que fazer eles como se eu estivesse vendo de frente. Então, eles têm que ser bem fininhos, eu tenho vários deles aqui, posso até botar de lado, não tem problema nenhum. Mas eles não podem ser bem grossos, por exemplo. Ó, assim até que ficou legal. Então, aqui, como se eu tivesse uma representação aqui de um taludezinho, né? Onde esse. Deixa eu pegar uma outra ferramenta aqui. Isso vocês podem fazer à mão, né? Mas como se eu tivesse um caminho para descer aqui. Só que eu tenho que cuidar que o que eu vejo é o lado, né, da pedra e não é aquela parte grande da pedra que seria assim, por exemplo, tá? Então eu tenho que cuidar para não dar essa impressão aqui, porque a minha fachada é totalmente reta, né? Então o que eu tô vendo é só a parte frontal aqui dessa minha representação, tá? Aí eu posso dar ó, como se eu tivesse um talude sendo representado aqui. Então ele está descendo essas escadas aqui. Se eu quisesse que isso representasse um murinho, então eu poderia botar aqui uma espessura, né? Claro que aqui no meu desenho não vai ficar muito bom.
Então, imaginando que eu tenho aqui um murinho, tá? Isso é possível de fazer. Agora, tem que cuidar muito para não fazer aquela perspectiva, então, direto na fachada, assim, que não vai dar certo, tá? Então, eu tenho que representar, então, pelo menos um talude aqui nas laterais, né? Para que eu compreenda que tem um desnível, um certo desnível aqui. Aí eu posso colocar, inserir aqui alguns arbustos e tal, né? Se eu quiser representar, pode ser assim até com linhas, mas com nanquim, né? E aí depois com a canetinha hidrocor ali eu vou melhorar então essa minha representação, vou botar um pouco mais de textura nela. Tá? Você pode fazer assim, ó. Daí eu posso ter alguns desníveis, tá? Nele, porque eu tenho essa representação. E aqui eu posso ter, então, a minha árvore, ou ela atrás desse meu muro, né? Claro que não vou conseguir dizer uma árvore aqui, obviamente, que se fosse no card que estivesse representando isso, eu iria colocar um bloco, né? Mas daí eu tenho como fazer essa representação aqui. Deixa eu ver se existe uma ferramenta que eu gostaria de usar aqui. Não estou achando. Não sei se existe, mas vou usar essa aqui mesmo. Aí vocês podem fazer, então, a representação dessa vegetação de uma forma bem irregular e ela não precisa finalizar assim toda. O que eu posso fazer é que o restante é todo com meu hidrocor, né? Fazer essa representação, tá? Então, a proposta é que vocês humanizem essa fachada aqui, eu não vou representar nada de texturas, mas a minha ideia é que vocês botem texturas nesse elemento ou nesse, até nessa imagem aqui é bem interessante, que foi utilizado placas de concreto, aparentemente, nessa fachada. Eu quis deixar um pouco mais livre para vocês, então não botei essas linhas aqui, mas se vocês quiserem representar placas de concreto aqui, né, ou a fachada em concreto aqui, um tijolo à vista, uma madeira, fica bem interessante, tá? Então, o trabalho de hoje é fazer a representação disso. Eu vou mandar essa plantinha em PDF e vocês vão passar para uma folha 3. Então, a escolha da folha 3 fica por conta de vocês e a técnica também. Então, a técnica que vocês vão utilizar pode ser ou só hidrocor ou só aquarela, ou misturar as duas, o que eu acho que é mais interessante, vocês fazerem uma mistura das duas técnicas agora, para vocês explorarem o máximo de recursos que vocês têm, tá? Então, eu acho que é bem interessante. Algumas coisas a gente consegue representar melhor em hidrocor, outras em aquarela. Então, eu acho interessante fazer essa mistura de técnicas. E aí, vocês escolhem, então, a folha que vocês que adequaram mais, se é o sulfite ou se é o papel manteiga. Isso vai depender de cada um, tá? Então, a ideia de representação para a aula de hoje é essa. Se tiverem alguma dúvida, então podem me mandar áudio no WhatsApp, que eu respondo também com áudio ou com mensagem para poder auxiliar vocês, ok? Então, por hoje era isso, e a entrega desse trabalho, então, fica para o dia 26 também, que é a entrega da nossa PDE, tá? Então, não precisam se preocupar com fazer a entrega desse trabalho hoje. Até a próxima aula.